Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o suricate. Um suricate é um pequeno mamífero pertencente à família dos Herpestidae, que é nativa das regiões áridas e semiáridas do sul da África. Reconhecidos por sua aparência cativante e comportamento social altamente organizado, os suricates são criaturas diurnas e vivem em colônias familiares complexas, onde cada membro desempenha um papel específico na sobrevivência do grupo. Eles são famosos por sua postura ereta, olhos escuros distintivos e hábitos alimentares, que incluem a caça em grupo de insetos, aranhas, pequenos répteis e ocasionalmente pequenos mamíferos. Os suricates são altamente adaptáveis ao seu ambiente árido, demonstrando habilidades notáveis de cooperação e comunicação, o que os torna fascinantes para estudiosos da natureza e observadores da vida selvagem. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal. Toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Contextualização sobre onde são encontrados na natureza. Os suricates são nativos das vastas regiões áridas e semiáridas do sul da África. Suas populações são encontradas principalmente em países como África do Sul, Namíbia, Botsuana e Angola. Essas áreas incluem planícies, savanas, desertos e terrenos rochosos, onde os suricates conseguem sobreviver graças à sua notável adaptabilidade ao clima quente e seco. Eles são frequentemente vistos escavando túneis intrincados nas encostas de colinas ou em terrenos arenosos, formando complexos sistemas de tocas que servem como abrigo contra predadores e as extremas variações de temperatura do ambiente. Sua distribuição geográfica está intimamente ligada à disponibilidade de alimento e à presença de recursos hídricos, sendo mais comuns em áreas onde podem encontrar uma variedade de presas, como insetos, pequenos répteis e mamíferos. Em suma, os suricates prosperam em paisagens desafiadoras e são um elemento característico da rica biodiversidade das savanas africanas. Descrição das principais características físicas do suricate. Os suricates apresentam uma série de características físicas distintivas que os tornam facilmente reconhecíveis. Os suricates são pequenos mamíferos, com comprimento corporal variando de cerca de 25 a 35 centímetros, excluindo a cauda, que adiciona mais 17 a 25 centímetros ao comprimento total. Eles geralmente pesam entre 0,6 e 1,0 kg, sendo as fêmeas um pouco menores que os machos. Sua estrutura corporal é esbelta e elegante, com membros relativamente longos e uma postura geralmente ereta. A cauda é longa e delgada, muitas vezes utilizada como um ponto de apoio quando estão de pé. A pelagem dos suricates é curta, densa e áspera, geralmente de cor marrom ou acinzentada, com listras escuras ou manchas mais claras distribuídas pelo corpo. Essa coloração ajuda na camuflagem nas paisagens áridas em que vivem. A cabeça dos suricates é proporcional ao corpo, com um focinho afilado e pontiagudo. Seus olhos são relativamente grandes e escuros, permitindo uma excelente visão durante o dia. As orelhas são pequenas e arredondadas, também contribuindo para uma boa audição. Possuem garras afiadas em suas patas dianteiras, ideais para cavar túneis e buscar alimentos no solo. Suas patas traseiras são adaptadas para correr rapidamente e escaparem de predadores. No geral, as características físicas dos suricates refletem sua adaptação ao ambiente árido e suas habilidades para caça e defesa dentro de suas colônias familiares. Exploração do comportamento social e hierárquico dos suricates em suas colônias. O suricate é conhecido por seu comportamento social altamente desenvolvido, vivendo em colônias familiares complexas que podem abrigar dezenas até mais de 100 indivíduos. Esse comportamento é fundamental para sua sobrevivência nas áridas paisagens africanas e é marcado por uma estrutura social e hierárquica bem definida. As colônias de suricates são compostas principalmente por membros de uma ou várias famílias, formando grupos coesos liderados por um casal reprodutor dominante. Essas famílias compartilham responsabilidades, como cuidar dos filhotes, vigiar o território e buscar alimentos. Dentro da colônia, cada suricate desempenha um papel específico. Alguns são responsáveis pela guarda e proteção do grupo, enquanto outros se dedicam à busca por alimentos, cuidados com os filhotes ou manutenção das tocas. Os suricates têm sentinelas designadas, cuja função é vigiar o ambiente em busca de predadores em potencial, como aves de rapina ou serpentes. Esses sentinelas emitem chamados de alerta para advertir o grupo sobre qualquer ameaça iminente. Dentro da colônia, há uma clara hierarquia social, onde o casal reprodutor dominante ocupa os postos mais altos. Eles têm prioridade no acesso aos recursos, como alimento e abrigo, e são respeitados pelos outros membros do grupo.
Os suricates demonstram um notável comportamento cooperativo, trabalhando juntos para superar desafios como encontrar alimento, proteger-se de predadores e cuidar dos filhotes. Essa cooperação é fundamental para a sobrevivência da colônia como um todo. Em resumo, o comportamento social e hierárquico dos suricates em suas colônias é um exemplo impressionante de como esses animais se adaptaram para enfrentar os desafios da vida nas áridas savanas africanas, mostrando uma notável capacidade de cooperação e organização. Visão geral dos habitats preferenciais dos suricates. Os suricates são especializados em habitar ambientes áridos e semiáridos, sendo encontrados principalmente em regiões de savanas, desertos e planícies rochosas do sul da África. Suas preferências de habitat estão intrinsecamente ligadas à disponibilidade de recursos alimentares, condições climáticas e características do terreno. As savanas são um dos principais habitats dos suricates. Estas vastas planícies, caracterizadas por uma mistura de gramíneas e arbustos, oferecem uma abundância de alimentos para os suricates, como insetos, aranhas e pequenos vertebrados. Além disso, as savanas proporcionam terrenos abertos que facilitam a vigilância contra predadores. Certos tipos de desertos, como o deserto do Kalahari, são habitados por colônias de suricates. Apesar das condições áridas e da escassez de água, esses ambientes oferecem uma variedade de presas adaptadas à vida no deserto, como escorpiões e pequenos roedores. Os suricates também são capazes de escavar tocas profundas para se abrigarem do calor intenso. Terrenos rochosos e acidentados são frequentemente escolhidos pelos suricates para estabelecerem suas colônias. Essas áreas oferecem uma proteção natural contra predadores terrestres e podem abrigar uma variedade de buracos e fendas onde os suricates podem construir suas tocas. Além dos ambientes extremamente áridos, os suricates também podem ser encontrados em áreas semiáridas, onde a vegetação é mais esparsa e a precipitação é moderada. Esses ambientes oferecem uma combinação de recursos alimentares e proteção contra predadores. No geral, os suricates são adaptados para sobreviverem em uma variedade de habitats áridos, onde enfrentam desafios como a escassez de água e a presença de predadores. Sua habilidade em utilizar recursos disponíveis e sua estratégia de vida social cooperativa contribuem para sua notável capacidade de prosperar em ambientes tão desafiadores. Distribuição geográfica do suricate na natureza. A região do sul da África, destacando países como África do Sul, Namíbia, Botsuana e Angola, compreendem a maior parte do habitat natural dos suricates. Os suricates são encontrados em várias regiões deste país, incluindo a região do Kalahari, áreas costeiras e planícies abertas. O habitat dos suricates na Namíbia se estende pelo deserto do Namibe, partes do deserto do Kalahari e outras áreas semiáridas do país. Este país é conhecido por abrigar uma grande população de suricates, especialmente nas vastas extensões do deserto do Kalahari e em áreas de savana. Embora menos estudados em comparação com outros países, também há relatos da presença de suricates em algumas regiões do sul de Angola, principalmente em áreas de savana. Detalhamento sobre a dieta dos suricates. Os suricates têm uma dieta variada, composta principalmente por insetos e outros pequenos animais que podem ser encontrados em seu habitat natural. Os insetos constituem a maior parte da dieta dos suricates. Eles se alimentam de uma ampla variedade de insetos, incluindo besouros, gafanhotos, formigas, térmitas, larvas de borboletas e outros pequenos artrópodes. Esses insetos são uma fonte rica em proteínas e nutrientes essenciais para os suricates. As aranhas também são uma parte importante da dieta dos suricates. Eles são capazes de capturar e consumir aranhas de diferentes tamanhos, desde pequenas até grandes espécies encontradas em suas tocas ou nas proximidades. Em algumas ocasiões, os suricates podem capturar e consumir pequenos répteis, como lagartos e pequenas serpentes. Eles são caçadores ágeis e podem aproveitar oportunidades de captura em casos raros. Os suricates podem se alimentar de ovos de aves que encontram em ninhos desprotegidos. Eles também podem capturar e consumir filhotes de aves pequenas, especialmente se tiverem a oportunidade. Embora a maior parte de sua dieta seja composta por alimentos de origem animal, os suricates também consomem ocasionalmente pequenas quantidades de plantas, folhas e raízes. Isso pode ocorrer especialmente durante períodos de escassez de alimentos ou para complementar sua dieta. É importante notar que a dieta dos suricates pode variar sazonalmente de acordo com a disponibilidade de recursos em seu habitat. Sua capacidade de adaptar sua alimentação a diferentes condições ambientais é uma parte importante de sua sobrevivência nas savanas e desertos do sul da África.
Estratégias de caça que utilizam em grupo. Os suricates são conhecidos por suas habilidades de caça em grupo, que são essenciais para garantir o sucesso na obtenção de alimentos e a sobrevivência da colônia. Aqui está uma explicação das principais estratégias de caça que os suricates utilizam em grupo. Durante a caça, os suricates trabalham em equipe, cooperando e coordenando seus esforços para aumentar as chances de sucesso. Eles se comunicam uns com os outros por meio de vocalizações específicas e gestos corporais, como movimentos de cabeça e posturas, para coordenar seus movimentos e planos de ataque. Antes de iniciar a caça, os suricates designam sentinelas para vigiar o ambiente em busca de predadores em potencial ou outras ameaças. Essas sentinelas permanecem em locais elevados, como montículos de terra ou rochas, mantendo um olhar atento ao redor e emitindo sinais de alerta caso percebam qualquer perigo. Uma vez que uma presa é avistada, os suricates se movem rapidamente em direção a ela, cercando-a e cortando suas rotas de fuga. Eles utilizam sua agilidade e velocidade para emboscar a presa, atacando-a de várias direções simultaneamente. Durante a caça, os suricates muitas vezes dividem-se em grupos menores, cada um com um papel específico. Alguns suricates podem se encarregar de distrair a presa, enquanto outros se posicionam estrategicamente para realizar o ataque final. Essa divisão de papéis aumenta a eficiência da caça e maximiza as chances de sucesso. Uma vez que a presa é capturada, os suricates compartilham o alimento de maneira equitativa dentro da colônia. Os membros mais jovens e frágeis da colônia muitas vezes recebem prioridade no acesso à comida, garantindo que todos recebam uma parcela justa dos recursos disponíveis. Essas estratégias de caça em grupo demonstram a notável inteligência e capacidade de cooperação dos suricates, que lhes permitem superar os desafios da vida nas savanas e desertos do sul da África. Através da colaboração e coordenação, esses pequenos mamíferos conseguem garantir não apenas a própria sobrevivência, mas também a prosperidade de toda a colônia. Análise dos diferentes sons que os suricates emitem e seus significados. Os suricates são animais altamente sociais e comunicativos, capazes de produzir uma variedade de sons que desempenham papéis importantes na coordenação de atividades dentro da colônia e na comunicação entre os membros. Aqui está uma análise dos diferentes sons que os suricates emitem e seus significados. O chiureio é um dos sons mais comuns produzidos pelos suricates e é frequentemente usado como um sinal de alerta para indicar a presença de predadores em potencial. Esse som agudo e estridente pode ser ouvido quando uma sentinela avista uma ameaça e alerta os outros membros da colônia. Além do chiureio, os suricates também emitem uma série de ruídos de aviso, incluindo assobios e guinchos, para alertar os outros membros sobre perigos iminentes. Esses sons variam em intensidade e frequência, dependendo da natureza da ameaça percebida. Durante interações sociais positivas, como o cuidado com os filhotes ou a partilha de alimento, os suricates emitem grasnidos suaves que indicam aprovação e reconhecimento. Estes sons ajudam a fortalecer os laços sociais dentro da colônia. Quando confrontados por intrusos ou rivais, os suricates podem produzir grunhidos guturais e agressivos para demonstrar domínio e defender seu território. Esses grunhidos são muitas vezes acompanhados por posturas corporais intimidadoras, como inflar o corpo e exibir os dentes. Os suricates também emitem chamados de reunião para convocar os membros dispersos da colônia de volta ao grupo. Esses chamados são particularmente úteis durante a busca por alimentos ou quando a colônia está se preparando para se recolher nas tocas durante a noite. As fêmeas suricates também emitem uma série de sons específicos durante a comunicação com seus filhotes, incluindo murmúrios suaves para tranquilizá-los e encorajá-los a seguir a mãe durante os deslocamentos. Esses são apenas alguns exemplos dos diferentes sons que os suricates emitem e de seus significados na comunicação intragrupal. Essa rica variedade de vocalizações desempenha um papel crucial na coesão social, na coordenação de atividades e na sobrevivência da colônia como um todo. Observações sobre como se comunicam dentro da colônia. Dentro da colônia, os suricates se comunicam de várias maneiras, utilizando uma combinação de vocalizações, gestos corporais e até mesmo posturas para transmitir informações e coordenar atividades. Os suricates produzem uma variedade de sons, incluindo chiureados, guinchos, assobios, grunhidos e murmúrios. Cada som tem um significado específico e é usado para transmitir diferentes tipos de informações, como alertar sobre a presença de predadores, convocar a colônia para a caça, expressar aprovação ou desaprovação, ou comunicar-se com os filhotes. Durante os períodos de vigilância, os suricates designam sentinelas para monitorar o ambiente em busca de ameaças em potencial.
Essas sentinelas ficam em locais elevados, como montículos de terra ou rochas, e emitem chiuriados ou outros sons de alerta para avisar a colônia sobre a presença de predadores. Os suricates também usam uma variedade de gestos corporais para se comunicar uns com os outros. Isso inclui movimentos de cabeça, posturas corporais, exibição de dentes, agitação da cauda e até mesmo toques suaves entre os membros da colônia. Esses gestos podem expressar submissão, agressão, curiosidade, medo, ou até mesmo afeto e vínculo social. Durante a caça ou outras atividades em grupo, os suricates se comunicam para coordenar seus movimentos e estratégias. Isso pode envolver o uso de chamados específicos para indicar o início da caça, a direção do movimento ou a localização de presas. Além de comunicar informações específicas, os suricates também usam a comunicação para fortalecer os laços sociais dentro da colônia. Isso inclui interações como cuidar uns dos outros, compartilhar alimentos, brincar e se acariciar, todos os quais ajudam a promover o senso de coesão e colaboração dentro do grupo. No geral, a comunicação dentro da colônia de suricates é complexa e altamente adaptada às necessidades sociais e ambientais desses animais. Essa comunicação eficaz desempenha um papel fundamental na coordenação de atividades, na defesa contra predadores e na coesão social, contribuindo para o sucesso e a sobrevivência da colônia como um todo. Descrição do processo de acasalamento e gestação dos suricates. O processo de acasalamento e gestação dos suricates é uma parte fundamental de seu ciclo reprodutivo e desempenha um papel crucial na continuidade da colônia. A temporada de acasalamento dos suricates geralmente ocorre durante os meses mais quentes do ano, quando as condições ambientais são mais favoráveis e os recursos alimentares estão disponíveis em abundância. Durante esse período, os machos tornam-se mais ativos na busca de parceiras e competem entre si pelo direito de acasalar com as fêmeas. Quando o macho identifica uma fêmea receptiva, ele realiza uma série de rituais de corte para atrair sua atenção e demonstrar sua aptidão como parceiro. Isso pode incluir exibições de comportamento, como danças, vocalizações específicas e até mesmo presentes de comida. Uma vez que a fêmea aceita o macho como seu parceiro, a cópula ocorre. Geralmente, a cópula é breve e ocorre várias vezes durante o período de receptividade da fêmea, que pode durar vários dias. Após a cópula, a fêmea entra em um período de gestação que dura cerca de 10 a 11 semanas, aproximadamente 2 meses. Durante esse tempo, o embrião se desenvolve no útero da fêmea, que fica alojada em uma das tocas da colônia. Após o período de gestação, a fêmea dá à luz a uma ninhada de filhotes, que geralmente varia de 2 a 5 crias. Os filhotes nascem cegos e sem pelos, e são completamente dependentes da mãe e dos outros membros da colônia para sobreviverem. Tanto a mãe quanto outros membros da colônia participam ativamente dos cuidados com os filhotes, alimentando-os, protegendo-os e ensinando-os a caçar e se defender. Os filhotes crescem rapidamente e atingem a maturidade sexual em torno de 9 a 12 meses de idade, quando se tornam adultos e estão prontos para participar ativamente do ciclo reprodutivo da colônia. Este ciclo de acasalamento, gestação e cuidados parentais é essencial para a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos suricates, garantindo a continuidade da colônia e a transmissão bem-sucedida de seus genes para as gerações futuras. Destaque para os cuidados parentais e a participação dos membros da colônia. Os suricates destacam-se pela incrível dedicação aos cuidados parentais e pela participação ativa de vários membros da colônia no processo de criação dos filhotes. Essa colaboração é fundamental para o sucesso reprodutivo e a sobrevivência das crias. Aqui está uma exploração detalhada desse aspecto. Cuidados maternos. As fêmeas suricatas desempenham um papel central nos cuidados parentais. Elas são responsáveis por gestar e dar à luz os filhotes, além de amamentá-los e protegê-los durante os estágios iniciais de vida. As mães dedicam uma quantidade significativa de tempo e energia para garantir o bem-estar de suas crias, mantendo-as aquecidas, alimentadas e seguras dentro das tocas da colônia. Amamentação e alimentação. As fêmeas suricatas amamentam seus filhotes até que sejam capazes de se alimentar de alimentos sólidos. Durante esse período, elas também podem regurgitar alimentos para as crias, garantindo que recebam os nutrientes necessários para um crescimento saudável. Além disso, outros membros da colônia, incluindo machos adultos e juvenis mais velhos, muitas vezes ajudam na alimentação dos filhotes, trazendo comida para as tocas e compartilhando-a com as mães e suas crias. Proteção e vigilância. Os suricates são altamente vigilantes em relação à segurança de seus filhotes. Durante os primeiros dias de vida, as crias permanecem dentro das tocas, protegidas pelos membros mais velhos da colônia. No entanto, à medida que crescem,
começam a explorar o ambiente ao redor das tocas, sempre sob a vigilância atenta dos adultos. Os suricates são extremamente adeptos em detectar e afastar potenciais predadores, garantindo a segurança de suas crias. Educação e ensino. Além de fornecerem cuidados físicos, os suricates também desempenham um papel ativo no ensino de habilidades essenciais para a sobrevivência. Os filhotes observam e imitam os comportamentos dos adultos durante as atividades de caça, aprendendo técnicas de busca por alimentos, comunicação e defesa contra predadores. Essa transmissão de conhecimento e experiência é crucial para preparar os filhotes para a vida independente. Interação social. Os cuidados parentais também promovem a coesão social e o vínculo dentro da colônia. A participação de múltiplos membros no cuidado e proteção das crias fortalece os laços familiares e promove um senso de responsabilidade coletiva em relação ao bem-estar de todos os membros da colônia. Em resumo, os suricates são exemplares na sua abordagem colaborativa aos cuidados parentais. A participação ativa de vários membros da colônia, juntamente com a dedicação das mães, garante que as crias recebam os cuidados necessários para crescerem e prosperarem em seu ambiente desafiador. Identificação dos principais predadores naturais dos suricates. Os suricates enfrentam uma série de predadores naturais em seu ambiente árido e semiárido, e estar alerta para essas ameaças é crucial para sua sobrevivência. Aqui estão alguns dos principais predadores dos suricates. Raptores, aves de rapina, como águias, falcões e corujas, representam uma ameaça significativa para os suricates. Essas aves têm excelentes habilidades de visão e voo, o que lhes permite detectar e capturar suricates desavisados que estão fora de suas tocas. Raposas. Várias espécies de raposas, como a raposa do cabo, Vulpes chama, e a raposa orelhas de morcego, Otossum megalotis, são predadores oportunísticos dos suricates. Elas caçam principalmente à noite, quando os suricates estão menos vigilantes, e podem invadir as tocas da colônia para capturar suas presas. Cobras. Algumas espécies de cobras, como cobras de chifre, bitis, pitons africanas, pitonida, e cobras-rei, lampropeutis, são predadores capazes de caçar suricates tanto dentro quanto fora de suas tocas. Essas cobras possuem venenos potentes ou habilidades de constrição que lhes permitem capturar e subjugar suas presas. Mangustos. Embora os suricates pertençam à família dos Herpestidae, eles ainda podem ser alvos de outras espécies de mangustos, como a mangusta listrada, Mungus mungo, ou a mangusta anã, Elogale parvula, que competem por recursos alimentares semelhantes e podem predar sobre os suricates, especialmente os mais jovens ou frágeis. Cães selvagens. Em algumas áreas, os cães selvagens africanos, Lycaon pictus, também podem representar uma ameaça para os suricates. Esses carnívoros de matilha caçam em grupos e podem ser extremamente eficazes na captura de presas, incluindo suricates. Esses são apenas alguns exemplos dos principais predadores naturais dos suricates. Enfrentar essas ameaças faz parte do desafio de sobreviver em um ambiente selvagem e altamente competitivo. Os suricates desenvolveram uma série de adaptações comportamentais e estratégias defensivas para minimizar o risco de predação, incluindo a vigilância constante, a rápida entrada nas tocas em caso de perigo e a comunicação eficaz dentro da colônia para alertar sobre a presença de predadores. Exploração das estratégias de defesa utilizadas pela espécie. Os suricates, apesar de sua relativa pequenez e vulnerabilidade, desenvolveram uma série de estratégias de defesa para enfrentar os desafios impostos por seus predadores naturais. Essas estratégias incluem uma combinação de comportamentos defensivos, adaptações físicas e sistemas de alerta. Os suricates são conhecidos por manter uma vigilância constante, especialmente quando estão fora das tocas. Eles frequentemente designam sentinelas para vigiar o ambiente em busca de predadores em potencial. Quando uma ameaça é detectada, as sentinelas emitem alarmes sonoros, como chiuriados ou guinchos, alertando os outros membros da colônia para se esconderem. As tocas dos suricates são um refúgio seguro contra predadores. Quando ameaçados, os suricates rapidamente se refugiam nas tocas, onde estão protegidos de ataques diretos. As tocas são complexas e têm várias saídas, o que permite que os suricates escapem facilmente de predadores que tentam invadir. Os suricates são ágeis e rápidos, o que lhes permite fugir rapidamente de predadores terrestres. Eles são capazes de se mover rapidamente em terrenos acidentados e podem desaparecer nas tocas ou sob a vegetação densa para escapar de perseguidores. Os suricates vivem em colônias familiares e frequentemente se agrupam para enfrentar ameaças.
Quando confrontados por predadores, os suricates podem se unir para afastar o invasor, atacando em grupo ou emitindo alarmes sonoros para chamar a atenção dos outros membros da colônia. A pelagem dos suricates oferece alguma camuflagem contra predadores, ajudando-os a se misturarem ao ambiente árido e rochoso em que vivem. Além disso, eles podem adotar comportamentos de mimetismo, como congelar ou se esconder atrás de objetos, para evitar serem detectados por predadores. Os suricates têm sistemas de comunicação altamente desenvolvidos que lhes permitem alertar rapidamente os outros membros da colônia sobre ameaças em potencial. Essa comunicação eficaz é essencial para coordenar as respostas defensivas e garantir a segurança da colônia como um todo. Em resumo, os suricates demonstram uma impressionante variedade de estratégias de defesa que lhes permitem enfrentar com sucesso os desafios impostos por seus predadores naturais. Sua combinação de vigilância, mobilidade, comportamento de grupo e comunicação eficaz desempenha um papel crucial na sua sobrevivência nas áridas savanas e desertos do sul da África. Grupos taxonômicos do suricate. O suricate, também conhecido como suricato, pertence ao reino Animalia, ao filo Chordata, à classe Mammalia, à ordem carnívora e à família Herpestidae. Aqui está uma explanação mais detalhada dos grupos taxonômicos aos quais o suricate pertence. Reino Animalia. Este é o mais amplo dos grupos taxonômicos e engloba todos os organismos multicelulares que possuem células eucarióticas. Como o suricate é um mamífero, ele está incluído neste reino. Filo Chordata. Os cordados são caracterizados pela presença de uma notocorda, uma estrutura embrionária que se desenvolve em uma espinha dorsal em animais mais avançados. Os suricates possuem uma espinha dorsal, portanto, são classificados dentro deste filo. Classe Mammalia. Esta classe inclui todos os mamíferos, caracterizados por possuírem glândulas mamárias que produzem leite para alimentar seus filhotes, cabelos ou pelos que cobrem seus corpos, e uma temperatura corporal regulada internamente. Os suricates são mamíferos, compartilhando essas características com outros membros desta classe. Ordem carnívora. Os carnívoros são um grupo diversificado de mamíferos que possuem dentes afiados e adaptados para rasgar carne, e muitas vezes se alimentam de presas animais. Apesar de serem membros da ordem carnívora, os suricates são animais omnívoros, ou seja, se alimentam tanto de carne quanto de plantas. Família Herpestidae. Os suricates são membros da família Herpestidae, que inclui uma variedade de pequenos mamíferos carnívoros, conhecidos como mangustos. Esses animais são encontrados principalmente na África e na Ásia e possuem uma série de adaptações que os tornam bem adaptados para caçar e sobreviver em seus habitats naturais. Dentro desses grupos taxonômicos, o gênero suricate é classificado como Suricata suricata, sendo essa a espécie específica que pertence. Essa classificação taxonômica ajuda a entender a relação do suricate com outros organismos dentro do reino animal e fornece informações sobre suas características físicas, comportamentais e evolutivas. Origem e evolução do suricate. O suricate, também conhecido como suricato, é um pequeno carnívoro que pertence à família Herpestidae e é nativo do sul da África. Sua origem e evolução remontam a milhões de anos, com base em evidências fósseis e estudos genéticos. Aqui está uma visão geral da origem e evolução do suricate. Origens primitivas. Os ancestrais dos suricates provavelmente remontam ao período Mioceno, cerca de 20 milhões de anos atrás. Naquela época, os antepassados dos suricates compartilhavam um ancestral comum com outros membros da família Herpestidae, como as mangustas africanas e asiáticas. Evolução na África. Ao longo dos milhões de anos, os antepassados dos suricates se adaptaram às condições específicas do ambiente africano, desenvolvendo características físicas e comportamentais únicas para sobreviverem em savanas e regiões semiáridas. Especialização para a vida social. Uma das principais características que distinguem os suricates é sua vida social altamente desenvolvida, vivendo em colônias familiares complexas. Essa adaptação provavelmente evoluiu como uma estratégia de defesa contra predadores e para maximizar as chances de encontrar alimentos. Evolução da comunicação e coordenação. A vida em colônias exigiu o desenvolvimento de sistemas de comunicação eficazes entre os membros da colônia. Os suricates evoluíram vocalizações específicas, gestos corporais e comportamentos de vigilância para coordenar atividades como caça, cuidados parentais e defesa contra predadores. Adaptações para a caça. Os suricates são animais predadores, alimentando-se principalmente de insetos e pequenos vertebrados. Suas adaptações físicas, como garras afiadas e dentes especializados para rasgar carne, evoluíram para facilitar a captura e a alimentação de presas.
Mudanças climáticas e ambientais. Ao longo de sua evolução, os suricates também enfrentaram mudanças significativas no clima e no ambiente. As oscilações climáticas e as mudanças na paisagem podem ter influenciado a distribuição geográfica da espécie e impulsionado adaptações adicionais ao longo do tempo. No geral, a origem e evolução dos suricates são um testemunho da incrível capacidade dos organismos para se adaptarem e se especializarem em uma variedade de ambientes ecológicos ao longo de milhões de anos. Sua história evolutiva é uma parte fascinante da diversidade biológica da África e destaca a importância da adaptação e da cooperação social na sobrevivência e no sucesso reprodutivo das espécies. Apresentação de curiosidades sobre os suricates. Os suricates, também conhecidos como suricatos, são criaturas fascinantes que habitam as vastas savanas e regiões semiáridas do sul da África. Além de sua notável sociabilidade e comportamento cooperativo, há uma série de curiosidades sobre esses pequenos carnívoros que cativam tanto os pesquisadores quanto os amantes da vida selvagem. Os suricates são conhecidos por viverem em colônias familiares altamente organizadas, que podem incluir dezenas de indivíduos. Essas colônias consistem em um sistema complexo de tocas interligadas, onde os suricates dormem, se reproduzem e se protegem dos predadores. Os suricates designam sentinelas para vigiar o ambiente em busca de predadores em potencial enquanto o resto da colônia se alimenta ou descansa. Essas sentinelas alertam a colônia com vocalizações específicas caso detectem qualquer ameaça, demonstrando um alto nível de cooperação e comunicação. Durante a caça, os suricates demonstram incrível coordenação e estratégia. Eles se unem para cercar presas, como insetos e pequenos vertebrados, e utilizam táticas de emboscada para capturá-las. Esse comportamento cooperativo aumenta as chances de sucesso na obtenção de alimentos. Os suricates exibem cuidados parentais excepcionais. Tanto as fêmeas quanto os machos adultos participam ativamente da criação dos filhotes, alimentando-os, protegendo-os e ensinando-os habilidades essenciais para a sobrevivência na vida selvagem. Antes de saírem das tocas de manhã, os suricates muitas vezes realizam um ritual de aquecimento ao sol. Eles se posicionam em locais elevados, como montículos de terra, estendendo seus corpos para absorver o calor do sol matinal, o que ajuda a elevar a temperatura corporal e a aumentar a atividade metabólica. Surpreendentemente, os suricates tornaram-se animais de estimação populares em algumas partes do mundo. Criadores especializados os domesticaram e agora são mantidos em cativeiro em zoológicos e até mesmo em algumas casas como animais de estimação exóticos. No entanto, cuidar de suricates requer um entendimento profundo de suas necessidades sociais e comportamentais. Essas curiosidades destacam apenas alguns dos aspectos fascinantes da vida e comportamento dos suricates. Sua habilidade de trabalhar em conjunto, cuidar uns dos outros e enfrentar os desafios do ambiente árido do deserto é verdadeiramente inspiradora e continua a intrigar pesquisadores e entusiastas da vida selvagem em todo o mundo. Destaque para suas adaptações únicas ao ambiente em que vivem. Os suricates são mestres da adaptação ao ambiente árido e desafiador das savanas e regiões semiáridas do sul da África. Suas adaptações únicas permitem que prosperem nesse ambiente implacável e se destaquem como um exemplo notável de sobrevivência. Uma das adaptações mais notáveis dos suricates é seu sistema de tocas complexas. Essas tocas oferecem abrigo contra o calor escaldante do dia e o frio da noite, além de servirem como refúgio seguro contra predadores. O sistema de tocas inclui várias saídas e câmaras interconectadas, permitindo que os suricates escapem rapidamente de ameaças. Os suricates são animais ágeis e rápidos, capazes de se mover rapidamente em terrenos acidentados. Suas pernas curtas e corpos esbeltos lhes permitem explorar o ambiente em busca de alimento e escapar rapidamente de predadores. A vida em colônias familiares oferece várias vantagens adaptativas para os suricates. Eles trabalham em conjunto para caçar, cuidar dos filhotes e se proteger de predadores. Essa cooperação social aumenta as chances de sobrevivência da colônia como um todo. Durante a caça, os suricates demonstram incrível coordenação e estratégia. Eles se unem para cercar presas, como insetos e pequenos vertebrados, e utilizam táticas de emboscada para capturá-las. Esse comportamento cooperativo aumenta as chances de sucesso na obtenção de alimentos. Os suricates desenvolveram uma série de adaptações fisiológicas para lidar com as condições extremas do ambiente em que vivem. Eles têm a capacidade de regular sua temperatura corporal por meio de comportamentos, como a exposição ao sol pela manhã, e suas glândulas sudoríparas ajudam a dissipar o calor durante os períodos mais quentes do dia.
Essas adaptações únicas permitem que os suricates prosperem em um ambiente que pode ser implacável para muitas outras espécies. Sua capacidade de se adaptar e utilizar estratégias colaborativas para enfrentar desafios é um testemunho da incrível diversidade e resiliência da vida selvagem. Discussão sobre os desafios enfrentados pelos suricates em termos de conservação. Apesar de sua notável adaptação ao ambiente árido e desafiador das savanas africanas, os suricates enfrentam uma série de desafios em termos de conservação que ameaçam sua sobrevivência a longo prazo. Esses desafios incluem tanto ameaças naturais quanto humanas, e exigem esforços coordenados de conservação para garantir a proteção dessa espécie única. A conversão de terras selvagens em terras agrícolas, urbanas e de pastagem é uma das principais ameaças ao habitat dos suricates. A expansão da agricultura, mineração e infraestrutura humana reduz significativamente a disponibilidade de habitat adequado para os suricates, fragmentando populações e aumentando a competição por recursos limitados. Apesar de sua habilidade para se defender de predadores naturais, os suricates são vulneráveis a ataques por predadores introduzidos pelo ser humano, como cães domésticos e gatos selvagens. Esses predadores podem dizimar populações inteiras de suricates, causando danos significativos às colônias. Como muitas outras espécies selvagens, os suricates também enfrentam ameaças de doenças e parasitas. A introdução de patógenos por meio de animais domésticos ou interações com animais selvagens infectados pode levar a surtos de doenças que podem dizimar populações de suricates. Os suricates frequentemente entram em conflito com humanos devido à competição por recursos naturais, como alimentos e água. Além disso, eles podem ser vistos como pragas em áreas agrícolas, o que pode levar a perseguições e mortes indiscriminadas. As mudanças climáticas representam uma ameaça crescente para os suricates e seus habitats. Aumentos na temperatura e mudanças nos padrões de chuva podem alterar a disponibilidade de alimentos e água, afetando negativamente a sobrevivência e a reprodução dos suricates. Para enfrentar esses desafios, são necessárias medidas de conservação abrangentes que visem proteger o habitat dos suricates, controlar predadores invasivos, monitorar e controlar doenças e parasitas, mitigar conflitos com humanos e desenvolver estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Além disso, a conscientização pública sobre a importância dos suricates e a promoção de práticas sustentáveis de uso da terra são fundamentais para garantir a sobrevivência dessa espécie carismática e única. A colaboração entre governos, organizações de conservação, comunidades locais e pesquisadores é essencial para alcançar o sucesso na conservação dos suricates e de seus habitats. Reflexão sobre as principais ameaças que enfrentam em seu habitat natural. As principais ameaças que os suricates enfrentam em seu habitat natural representam um desafio significativo para sua sobrevivência a longo prazo e exigem uma reflexão cuidadosa sobre como mitigar essas ameaças e proteger essa espécie única. Aqui estão algumas reflexões sobre as principais ameaças que os suricates enfrentam em seu habitat natural. A conversão de terras selvagens em áreas agrícolas, urbanas e de pastagem tem causado uma perda significativa do habitat dos suricates. Esta perda de habitat fragmenta populações, reduzindo sua diversidade genética e tornando-os mais vulneráveis a outros impactos, como mudanças climáticas e doenças. A introdução de predadores invasivos, como cães domésticos e gatos selvagens, representa uma ameaça séria para os suricates. Além disso, a caça ilegal e a perseguição direta por parte dos seres humanos também contribuem para a diminuição das populações de suricates em algumas áreas. Os suricates são suscetíveis a uma variedade de doenças e parasitas que podem ter um impacto devastador em suas populações. A propagação de patógenos por meio do contato com animais domésticos ou outras espécies selvagens pode levar a surtos de doenças que podem dizimar populações inteiras de suricates. Os suricates muitas vezes entram em conflito com atividades agrícolas, sendo considerados pragas em algumas áreas devido ao seu consumo de culturas agrícolas. Isso pode levar à perseguição direta dos suricates pelos agricultores, resultando em mortalidade desnecessária e diminuição das populações locais. As mudanças climáticas representam uma ameaça crescente para os suricates e seus habitats. Aumentos na temperatura, mudanças nos padrões de chuva e eventos climáticos extremos podem afetar a disponibilidade de alimentos e água, bem como alterar os padrões de comportamento e reprodução dos suricates. Refletir sobre essas ameaças é crucial para desenvolver estratégias eficazes de conservação que abordem esses desafios de maneira holística. Isso requer uma abordagem colaborativa e multidisciplinar que envolva governos, organizações de conservação, comunidades locais e pesquisadores, trabalhando juntos para proteger os suricates e seus habitats naturais.
Além disso, é fundamental aumentar a conscientização pública sobre a importância da conservação dos suricates e promover práticas sustentáveis de uso da terra que minimizem o impacto humano sobre essas espécies vulneráveis. Somente através de esforços coordenados e comprometidos podemos garantir um futuro seguro para os suricates e outras formas de vida selvagem em nosso planeta. Conclusão e considerações finais. Neste vídeo sobre os suricates, destacamos as seguintes informações. Iniciamos o vídeo explicando o que é um suricate, também conhecido como suricato, destacando sua classificação taxonômica e sua distribuição geográfica na natureza. Exploramos as principais características físicas dos suricates, como sua estrutura corporal, pelagem e adaptações ao ambiente árido das savanas africanas. Além disso, discutimos seu comportamento social e hierárquico em colônias familiares, incluindo estratégias de caça em grupo e comunicação vocal. Abordamos os habitats preferenciais dos suricates, destacando sua distribuição geográfica na África subsaariana e os tipos de ambientes em que são encontrados, como savanas, planícies semiáridas e regiões de vegetação rasteira. Detalhamos a dieta dos suricates, que consiste principalmente de insetos, pequenos vertebrados e vegetação, e explicamos suas estratégias de caça em grupo, incluindo cercar presas e coordenar ataques. Exploramos os diferentes sons emitidos pelos suricates e seus significados, assim como suas interações sociais dentro da colônia. Também discutimos o processo de acasalamento, gestação e cuidados parentais dos suricates, destacando a participação ativa de vários membros da colônia na criação dos filhotes. Por fim, refletimos sobre os principais desafios de conservação enfrentados pelos suricates em seu habitat natural, incluindo perda de habitat, predação por humanos e animais domésticos, doenças, conflitos com atividades agrícolas e mudanças climáticas. Convite à reflexão sobre a importância da preservação dos suricates e de seu habitat. Convido você a refletir sobre a importância vital da preservação dos suricates e de seus habitats naturais. Os suricates desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas das savanas africanas, e sua preservação é crucial para a manutenção da biodiversidade e para o equilíbrio dos ecossistemas como um todo. Os suricates desempenham um papel importante na cadeia alimentar como predadores de insetos e pequenos vertebrados. Sua presença contribui para o controle populacional de espécies de presas, influenciando a estrutura e a dinâmica dos ecossistemas em que vivem. A preservação dos suricates é essencial para manter a estabilidade dos ecossistemas em que habitam. Como espécies-chave, sua ausência ou declínio pode ter efeitos cascata em toda a cadeia alimentar e na saúde dos ecossistemas, afetando a biodiversidade e a resiliência dos sistemas naturais. Além de seu valor ecológico, os suricates também têm importância cultural e educacional. São ícones da vida selvagem africana e despertam o interesse e o fascínio de pessoas ao redor do mundo. A preservação dos suricates ajuda a promover a conscientização sobre a importância da conservação da vida selvagem e de seus habitats. A conservação dos suricates e de seus habitats também pode trazer benefícios socioeconômicos para as comunidades locais, como o turismo de observação da vida selvagem. A presença de suricates em áreas protegidas pode atrair visitantes, gerando renda e oportunidades de emprego para as comunidades locais. Como seres humanos, temos a responsabilidade moral e ética de proteger e preservar as espécies que compartilham nosso planeta. A destruição dos habitats naturais e a exploração desenfreada dos recursos naturais têm contribuído para a perda de biodiversidade em todo o mundo. Preservar os suricates e seus habitats é uma forma de honrar essa responsabilidade e garantir um futuro sustentável para as gerações futuras. Ao refletir sobre esses aspectos, podemos compreender melhor a importância da preservação dos suricates e da conservação de seus habitats naturais. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na proteção da vida selvagem e na promoção da harmonia entre humanos e natureza. Vamos nos unir em esforços de conservação para garantir que os suricates e outras espécies possam continuar a habitar nossas paisagens naturais por muitas gerações vindouras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.